Mais um vídeo sobre função. Aqui é só com exemplos que serão bem importantes na resolução das atividades, tá? Esse vídeo mais o outro que eu mandei para vocês vai servir como apoio na resolução das atividades, tá? Bom, dado um conjunto A e um conjunto B e a relação y(x² mais 3, determine se é função. Eu tenho que determinar se essa relação com esses dois conjuntos é ou não uma função. Bom, a lei que ele deu é essa, x² mais 3. O conjunto A, como falamos no vídeo anterior, ele é os valores de x, tá? E o B, os possíveis valores de y, tá? Então, vamos lá, vamos substituir todos esses valores aqui na função. Eu tenho que substituir o x igual a menos 1, eu tenho que substituir o x igual a 0, eu tenho que substituir o x igual a 1 e o x igual a 3. Todos os valores que estão no conjunto A. Bom, resolvendo. Y é igual, aonde tem x eu vou trocar pelo menos 1. Menos 1 ao quadrado mais 3. Aí é só fazer continha. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 mais 3, 4. Ou seja, quando o x é menos 1, o y vale 4. Agora, x igual a 0, substituindo. 0 ao quadrado mais 3. 0 ao quadrado é 0, mais 3, 3. Ou seja, quando x igual a 0, o y vale 3. X igual a 1. 1 ao quadrado mais 3. 1 ao quadrado, 1 mais 3, 4. X igual a 3. 3 ao quadrado mais 3. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 3, 12. Eu vou colocar lá no diagrama para ficar fácil a visualização se essa relação é ou não é uma função. O primeiro diagrama é o conjunto A, o segundo diagrama é o conjunto B. No conjunto A, eu tenho os elementos menos 1, 0, 1 e 3. Lá no conjunto B, eu tenho os elementos 3, 4, 5, 8 e 12. Quando o x foi menos 1, qual foi o resultado que eu achei? 4. Então, o menos 1 vai encontrar o 4 lá no conjunto B. Quando o x foi 0, o y deu 3. Quando o x foi 1, o y deu 4. E quando o x foi 3, o y deu 12. Ou seja, esse diagrama representa ou não representa uma função? Qual é o conceito de função? É que todos os elementos do A tem que ter um único correspondente chegando em B. Tem, porque de cada elemento do A está saindo uma única flechinha e chegando no B. Ou seja, o elemento do B pode receber duas flechinhas e pode sobrar também elementos. O que não pode é sobrar elementos no conjunto A e do mesmo elemento sair duas flechinhas, como tem no exemplo do vídeo anterior, tá? Então, essa relação aqui é sim uma função, tá? Então, ela é uma função, certo? Bom, como ela é uma função, eu posso dizer o quê? Que o domínio dessa função são os elementos do conjunto A, ou seja, os valores de x, tá? Então, eu posso dizer que é o conjunto A. O D é de domínio. O contradomínio, tá? Que é a sigla que representa a palavra contradomínio, é todos os elementos do conjunto B, tá? Então, eu posso dizer, colocar lá B. E a imagem df, no caso, né, a imagem da função, são os elementos do conjunto B que receberam a flechinha, que são os valores de y, ou seja, é os elementos 3, 4 e 12, certo? Próximo exemplo, dada a função y2x² menos 1, calcule f de menos 1, f de 2, f de 0. Isso se chama valor numérico de uma função.
eu tenho que esse número que está ali, ó, f de menos 1, o f de 2, o f de 0 são os valores do x. Então, aqui é o valor do x, aqui é o valor do x e aqui é o valor do x, e eu tenho que calcular. Então, ó, a f de menos 1 é trocar lá na lei dada no enunciado o x por menos 1, bem parecido com o que a gente fez no anterior, ó, 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1. E calcula, faz as continhas, ó. Menos 1 ao quadrado é 1, então 2 vezes 1 menos 1. Lembrando que numa expressão matemática você faz primeiro a multiplicação. Então, 2 vezes 1, 2, 2 menos 1, 1. Vamos fazer a outra. F de 2, a mesma coisa. Vou trocar lá na lei o x por 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, eu tenho 8. Menos 1, eu tenho então que o valor numérico é 7. Vamos para o próximo. F de 0. É a mesma coisa, troca agora o x por 0. 2 vezes 0 ao quadrado menos 1. 0 ao quadrado, 0. Vezes 2, 0. 0 menos 1, menos 1. Então, eu posso chegar à conclusão que a f de menos 1 deu 1, a f de 2 deu 7, a f de 0 deu menos 1, tá? Vamos lá para o próximo exemplo. Seja f de x 2x menos 1, determine essa expressão aqui, ó, f de menos 3 mais a f de 4 menos a f de 1. Exatamente o que eu fiz no anterior. A única diferença é que ele pede para fazer essas operações aqui com os resultados, que no anterior eu só tinha que encontrar, tá? Então, a f de menos 3, eu vou calcular cada uma delas separado e depois eu só venho com os resultados. Então, ó, f de menos 3, valor numérico de uma função. Trocar o x aqui na função, na lei dada, pelo menos 3. Vai ficar 2 vezes menos 3, menos 1. Primeira multiplicação. Menos 6, 2 vezes menos 3, menos 1. Devo 6 e devo 1, devo 7. Já encontrei, deixa esperando, vai para o próximo. F de 4. Troco x por 4. 2 vezes 4, menos 1. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Vai para o próximo, deixa esperando. F de 1. Troca o x por 1. 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. O que eu faço com os resultados? Eu volto para cá. Vem com os resultados, ó. F de menos 3 eu encontrei quanto? Menos 7. A F de 4 eu encontrei quanto? 7. Ó, tem um mais lá, eu coloquei o mais aqui. A F de 1 eu encontrei 1. O menos é da expressão lá do enunciado. Então, menos 7 mais 7 são simétricos, tá? Então, o resultado final dessa expressão é menos 1. Então, esses exemplos lá nas atividades, eu tenho atividades bem parecidas com os exemplos, tá? Então, prestem bem atenção, façam as anotações, de preferência copiem no caderno esses exemplos, resolvam eles, deixem tudo registradinho no caderno, depois façam as atividades.